Boa noite. Boa noite para quem está chegando. Vou esperar um minutinho para o pessoal ir entrando aí na nossa live de hoje, tá? Daqui a pouquinho a gente já vai começar. Eu vou falar hoje sobre um pouquinho, né? Eu estou aqui em Salvador, sobre o evento envolvendo os laticinistas, né? O Sindileite, que é um evento promovido pelo Sindicato dos Laticinistas aqui do estado da Bahia. Engloba também pessoas de outros estados que vêm aqui participar, né? Temos pessoal de Pernambuco, já conversei aqui na feira, de Minas Gerais, alguns colegas aí de profissão. Teve bastante coisa legal para a gente conversar. Eu marquei alguns pontos principais para a gente tratar nessa live de hoje, tá? Vou falar algumas coisas de tendência de mercado, algumas coisas que às vezes a gente fica trabalhando tanto tempo dentro da indústria, principalmente quem trabalha com produção, fica ali focado no dia a dia da produção e acaba perdendo um pouquinho outras informações, algumas tendências de mercado. Então, em função disso, eu vou trazer um pouquinho de atualização aí para vocês, para a gente poder ficar por dentro dessa questão das tendências, né, dentro da indústria de lácteos. Lembrando que eu trabalho aí na promoção da produção segura de alimentos, né, sou especialista em food safety, que é a produção segura de alimentos. E eu ensino profissionais da área de alimentos a dominarem o controle da qualidade. Então, pessoal entrando, já tem até aluno meu entrando aí, a Renata entrou. Tudo bem, Renata? Bom te ver aqui. O Thiago, colega aí de doutorado. Bom ver todos vocês por aí. Bom, vamos lá então já conversar um pouquinho sobre, né, alguns pontos que eu marquei aqui para a gente ir conversando, tá? Então, novas tecnologias envolvendo o soro do leite. Então, antigamente, né, o soro do leite, né, quando faz o queijo, o processo é pasteuriza o leite, aí coloca ele para coagular, pode ser coagulação natural, adição de enzima, ou pode ser por coagulantes microbiológicos, né, os micro-organismos que vão trabalhar no processo fermentativo. Tudo já, Renata? Abraço. Nós temos aí vários processos que vão levar, então, né, a coagulação do leite, a formação ali dos grumos que vão dar origem a diferentes tipos de queijo, se ele vai ser filado, como mussarela, né, ou vai ter uma maturação longa, como parmesão. Mas o subproduto disso é o soro. Então, quando a gente aperta ali, o que é comum, por exemplo, a gente compra, né, o queijo Minas Frescal e no mercado mesmo a gente consegue ver ali o saquinho com bastante soro liberado. Então, esse processo no laticínio acontece numa escala muito maior. Então, né, o soro, antigamente, para o laticínio, era uma dor de cabeça muito grande. Algumas indústrias, né, utilizavam isso na alimentação animal. Hoje em dia eu não tenho certeza, eu acho que é proibido, tá? Mas utilizavam o quê? O soro é muito rico em proteína, tem pouca gordura, mas tem proteína, tem outros alimentos aí também. Valteci também entrando, abraço Valteci, aluno também aí. Então, pessoal entrando aí. Então, falando em relação ao soro, né? Então, o soro antigamente era descartado, era liberado na natureza, utilizado para alimentar outros animais, né? Mas hoje em dia, com o desenvolvimento das tecnologias, nós temos um potencial muito grande no uso do soro. Sim, o produto que eu acredito que seja o mais caro, né, tem o maior valor agregado aí, subproduto do soro do leite, é o whey protein que a gente toma, eu tomo em casa. Ele é oriundo aí da concentração e da secagem do soro em pó. Então imagina aí, por exemplo, 1 kg de whey, vamos ver um whey de uma boa qualidade aí, num preço mediano, arredondando para R$100, né? Olha qual é o valor disso, né? Quanto isso gera de renda na cadeia que antes era desperdiçado, que eu acredito que, né, 1 kg de sólido do soro não vai gerar R$100, seja na alimentação animal de engorda ou do próprio leite, né? Então tem um valor agregado muito alto. Além disso, ele é utilizado na indústria de cosméticos, é utilizado também para fazer alguns fármacos, aqueles comprimidinhos, né? Então uma mistura do princípio ativo com soro em pó e prensa, nós temos aí as cápsulas. Então o soro hoje em dia é utilizado em várias misturas. Bebidas lácteas também vai entrar soro, formulação de pães, de embutidos. Então nós temos muitos produtos com soro. Então o soro é uma realidade já dentro da indústria de alimentos. Nós temos que tomar cuidado, porque o soro não tem muita regulamentação dos padrões microbiológicos e outros. Nós seguimos mais ou menos o do leite, que, né, já tem padrões bem rigorosos, bem estabelecidos, mas do soro ainda não há nada bem específico. Então nós temos que tomar bastante cuidado aí com os padrões que nós vamos seguir. Eu recomendo particularmente seguir os padrões da legislação do leite quando você for trabalhar com soro, tá?
Alguns padrões físico-químicos não vão se enquadrar, por exemplo, teor de gordura, né? Às vezes o pH também não, porque o soro já é um subproduto de um metabolismo microbiológico, onde a gente teve a fermentação, já retirou gordura, já retirou proteína, né? Mas outros padrões de qualidade microbiológica, presença de micro-organismos, principalmente de contaminantes patógenos, né? Indicadores, nós temos que tomar bastante atenção. Uma das características do soro é que tem uma grande quantidade de água. Então, para a indústria poder baratear isso, nós precisamos aí facilitar esse transporte de onde o soro é produzido para as indústrias que vão beneficiar. Então, deixa eu consultar aqui qual é a quantidade de água que tem no soro. Cerca de 85% a 90% do soro é constituído de água. Então imagina você transportar, vou fazer um cálculo bem redondo aqui, né? 10 mil litros de soro, né? Na verdade você está transportando 9 mil litros de água. Então para a indústria isso não tem muito viabilidade econômica. Então nós fazemos o quê? Concentramos o soro. Então há, né, alguns equipamentos com membranas, com osmose reversa, né? Com vários procedimentos aí, onde a gente retira essa água, grande quantidade de água a gente consegue retirar, e aí nós vamos ter o soro concentrado, em vez, né, dele estar o soro fluido, ele é concentrado. Então terminou de fazer o queijo lá, coloquei na adrenoprensa, aquela máquina que vai apertar, vai tirar o soro, ele é pasteurizado para parar a atividade do fermento, senão que ele vai continuar degradando o alimento, então ele é pasteurizado, depois passa por um processo de filtração, e aí ele é concentrado. Então nós temos aí, e a indústria que compra esse soro concentrado, um dos padrões, além dos padrões físico-químicos, é o grau Brix, a quantidade de açúcares que nós temos ali. Então normalmente as indústrias que compram entre 18, 19 até 22, né? O que isso, né, faz com que o soro se concentre muito mais, então nós temos aí um produto com transporte mais interessante. Qual é o preço hoje? Eu conversei com algumas pessoas aqui no Cindy Leite Mendes, qual é o preço médio aí do litro de soro concentrado? Então está na faixa de R$3, tá? Então é um valor que está bem atrativo, já esteve mais alto, né? Mas é um valor atrativo porque esse subproduto é desperdiçado, né? Jogado fora, não tem muito benefício para o laticínio. Algumas indústrias produzem ricota, mas ricota é uma matriz difícil de trabalhar, a contaminação é alta. Então elas têm optado por fabricar menos ricota e concentrar mais o soro e enviar para outras indústrias. Então o soro de leite é uma boa opção. Então dependendo da carreta aí, você vai ter uma carreta de 50, 60 mil reais de soro concentrado, né, que eventualmente isso era desperdiçado todos os dias. Então nós temos que ter essa visão também de beneficiamento de soluções dentro da indústria para aumentar a renda, né? A indústria de lácteos é uma indústria que tem uma oscilação muito grande de preço, principalmente em época, por exemplo, agora, né, muito seca, então o gado vai produzir menos leite, nós temos uma baixa do leite, então isso é importante para a gente poder ter uma renda extra para o laticínio, independente da época do ano que está trabalhando. Outra questão que foi muito discutida aqui, né, no Cindy Leite hoje em Salvador, é algumas questões mais, vamos dizer assim, de reserva de mercado, né, umas questões mais mercadológicas, né? E uma delas foi a regulamentação, que não se fala muito hoje, de produtos, né, plant-based, que são aqueles produtos à base de plantas, mas que recebem o nome, né, de algum produto de origem animal. Por exemplo, né, leite de soja. Não pode utilizar esse nome, tá? Porque o leite, entende-se que leite veio de algum animal com glândula mamária. Então, nós precisamos ter essa origem animal, de origem animal. Então, alguns produtos ainda colocam, isso ainda é nebuloso aqui no Brasil, não está muito bem estabelecido, mas, né, o certo é a gente colocar, né, extrato de soja, por exemplo, extrato de castanha do Pará. Então, não leite de castanha do Pará. Porque na hora de você tomar uma decisão, você vai comprar, eu já vi no mercado, queijo parmesão feito com com leite de castanha do Pará. Então, às vezes é um produto, né, que não teve o processo de fabricação adequado. O queijo parmesão, quanto tempo tem que ficar maturado? Você sabe, Walter, se você tiver ainda, coloca aí pra gente. Quanto tempo o queijo parmesão tem que ficar maturando antes dele receber essa denominação, que ainda, né, é queijo tipo parmesão, porque o parmesão mesmo é produzido lá na Itália, né? Então nós apropriamos desse nome, mas o certo, né, seria tipo parmesão. Então o queijo parmesão tem que ficar maturando um certo tempo, né, para ele
ir perdendo a água, a lactose vai degradando com o passar do tempo, vai formando alguns cristais, alguns sabores diferentes ali em função da maturação do queijo, que é feito dentro da indústria. Só depois de maturado ele vai poder ser então embalado e comercializado. Valteci colocou certinho, 6 meses. Valteci é o queijo que tem menos de 6 meses de maturação. Vamos ver se você lembra o nome. Coloca aí. Tá, então o queijo fabricado, né, tipo parmesão, depois de 6 meses de maturação, ele pode ser então embalado como queijo parmesão e vai ser comercializado. Agora imagina um queijo, eu não conheço, nunca visitei uma indústria que produz esses alimentos análogos a lácteos à base de planta, então eu não sei como é o processo de fabricação, não sei como funciona o processo de maturação, se tem, se não é, se fica também 6 meses maturando, eu não sei, eu não tenho essas informações, se você tiver também coloca aí, né? Mas a gente precisa saber o processo de fabricação. Eu não estou condenando, tá? Eu acho que nós temos que ter mais diversidade de alimentos, mais opções, alimentos mais nutritivos, principalmente para pessoas que têm algum tipo de restrição, então essa é uma coisa muito importante da gente falar também, tá? Você falou que não lembra, esse queijo fabricado no processo, com os mesmos ingredientes, mesmo processo do parmesão, mas que é comercializado antes do tempo de maturação de 6 meses, chama queijo tropical, que no Brasil ele chama queijo tropical. Falando nisso também, nós temos muitas fraudes, food fraud, né? Então, o que é o quê? É quando eu coloco na embalagem uma informação que não condiz com aquele alimento. Então, se eu pego um queijo parmesão com 5 meses e 29... um queijo do tipo fabricado no esquema do parmesão, com 5 meses e 29 dias, e embalo ele para poder ser comercializado, ele não atingiu o tempo mínimo de 6 meses, tá? Então, ele é um queijo tropical vendido como parmesão, então isso é um tipo de fraude. Eu estou dando um exemplo bem extremo, né? Ninguém vai embalar faltando um dia para poder vender como parmesão. Mas tem indústria que deixa uma semana maturando, deixa 2 meses e acaba embalando como tropical e é vendido. Ou a pessoa coloca o queijo num esquema de ralar, no queijo tropical que tem 3, 4 meses, que já está mais rígido, junto, né? Isso não pode também. Então o queijo parmesão tem que ter 6 meses. Outros queijos vão ter aí abaixo disso, do tipo parmesão, é tido como queijo tropical. Então há uma discussão ainda, isso vai evoluir muito. O pessoal do sindicato aqui falou que já estão conversando com o MAPA em Brasília para regulamentar, porque produtos também que não são de origem animal tendem a ter uma regulamentação mais tranquila, com menos padrões a seguir, de higienização, de regulamentórios, né, de documentação. Então é uma coisa importante para a gente poder discutir, tá? Então, nós falamos aqui sobre, né, o uso de soro dentro da indústria, de forma geral. Falamos um pouquinho também da concorrência com produtos à base de planta. Eu queria só falar mais de um assunto aqui, que é a relação da presença de listéria, né? Então, a listéria é uma bactéria, principalmente a espécie Listeria monocytogenes, que é a principal espécie relacionada aí com surto, com doenças que podem evoluir até óbito, né? Então, nós temos a Listeria monocytogenes, que pode causar, né, várias doenças, né? Então, a listeriose pode causar diarreia, em casos mais brandos, né? Então, adulto, saudável, bem alimentado, comeu algum alimento com uma listéria numa carga mais baixa, aí pode ser que ele manifeste como uma diarreia, né? Mas pode ter endocardite, que é a infecção do coração, nós podemos ter o aborto em gestantes, podemos ter várias outras complicações, mas os casos mais graves é a meningite. Então, a meningite meningocócica é causada pela Listeria monocytogenes. Qual é o problema da Listeria monocytogenes? Que nós temos uma alta taxa de mortalidade. Se a gente pensar na Covid, né, claro que ela se disseminou muito fácil, muito rapidamente pelo ar, né, pelo perdigoto, mas, né, a Listeria, ela causa aí uma taxa de mortalidade de cerca de 40%. Então, quando eu tenho um surto, então, hipoteticamente, eu libero um alimento, o alimento que for, um presunto, um fiambre, alguma coisa assim, com presença de Listeria monocytogenes. De 100 pessoas que ingeriram, pensando numa carga alta, tá? Então, de 100 pessoas que ingeriram, 90 serão hospitalizadas. E
né, dessas 90, 40 vão morrer. Então a taxa de mortalidade de Listeria é altíssima. É um alimento que na legislação não é permitido, não tem valores de segurança, né, não tem, né, a gente vai ver depois no futuro no evento da Maratona da Qualidade. Pode ter entre 100 mil, entre 100 e 5 mil, enfim. Né, a Listeria é ausência, é um patógeno perigosíssimo. Então nós temos que ter sempre ausência. Então a Listeria tem uma preocupação muito grande. Ela forma biofilme, então ela vai crescendo ali na indústria de alimentos, devagarinho, no cantinho, num ralo que você não higieniza direito, naquela borracha da porta da câmara fria, naquela bandeja debaixo dos condensadores que forçam a circulação de ar das câmaras frias, locais que não são higienizados e muito menos sanitizados, tá? Então mesmo que o ralo você esfregue o chão e o produto fique ali, né, o detergente, o produto que for, fica escorrendo ali, é um lugar que a gente tem que esfregar para evitar a formação de biofilme. Então formou biofilme no ralo, alguma coisa assim, né, mas aquela indústria, né, controla muito bem o processo produtivo. Mas alguém está dando manutenção, encosta uma ferramenta ali, depois vai mexer no equipamento, uma pessoa vai cortar um coagulante, cai a faca no chão, aí ela vai lá abrir a embalagem do fermento para poder jogar ali. Ela está levando essa contaminação. Então nós temos que tomar muito cuidado com a contaminação cruzada relacionada com a Listeria monocytogenes. Então é sempre importante monitorar, porque pode causar, né, surtos e levar à morte. O que acontece com uma indústria quando é encontrado em amostras oficiais a presença de Listeria monocytogenes? Então, né, normalmente aquela planta interditada, assim que é amostrado, que é encontrado numa amostra, seja porque causou surto, então, né, foi identificado que várias pessoas comeram aquilo, por exemplo, ou seja porque a pessoa internou, foi investigar o que ela comeu, encontrou, ou porque coletou uma amostra oficial e aí analisou, encontrou Listeria, aquela planta é interditada, tem que fazer um rastreio de todos os pontos de contaminação. Então, vou dar um exemplo assim, de um laticínio, né? Então, uma linha que produz, por exemplo, queijo Minas padrão, queijo Minas meia cura. Então, encontrou ali, então a indústria interditada, vai procurar onde está a Listeria. Então fizemos suave, enxágue, encontramos um biofilme de Listeria naquela tubulação. Substitui aquela tubulação, usa um produto enzimático para poder retirar o biofilme ali, controlou, fez a amostragem de novo, a gente não encontrou Listeria naquele ponto de contaminação. Vai produzir 5 lotes, isso mesmo, pessoal, 5 lotes daquele produto, né? Todos os lotes vão ser analisados, depois que todos forem analisados, eles vão ser descartados, tem que se descartar, e aí, então, nós temos uma produção liberada para voltar. Além dos produtos que eu tive que recolher do mercado, tá? Então, isso tem um perigo muito grande, o prejuízo quando a gente encontra Listeria no ambiente industrial é muito grande, então temos que ficar atento a essas questões. Então, a Listeria é um micro-organismo danado que nós temos que controlar muito bem aí dentro da indústria de alimentos. Aproveitando, pessoal, que você está aqui, né, aí temos algumas pessoas assistindo, queria lembrar para vocês, né, que na próxima semana começa a nossa Maratona da Qualidade, vai começar segunda-feira, às 19 horas, então vai ser no dia 30 de setembro, 2 e 3 de outubro, temos que ficar bem atentos, porque as datas estão bem certinhas, 30 de setembro, 2 e 3 de outubro. Aproveita para poder se inscrever. Para você que está no meu Instagram, vai no link da bio, coloque o seu melhor e-mail para receber as informações. Você também vai ser direcionado para uma página, colocar seu contato de WhatsApp, onde vai receber algumas informações extras. Então é muito importante, tá? Entra lá para poder fazer a sua inscrição. O Thiago está por aqui, parabéns pelo conteúdo, Conrado, não sou da área, então é muito bom poder aprender um pouco sobre o tema. Obrigado, Thiago, um grande abraço. Nos encontramos no evento Minas Láctea em Juiz de Fora, né, em julho desse ano. Vão te ver, nós estudamos juntos por uns bons anos, né? Então, muito legal ter você aqui. Obrigado pela participação. Voltando ao evento, então, pessoal, faz a inscrição lá, porque o link da aula 1 já foi liberado para você clicar e no dia 30 de setembro, na segunda-feira, às 19 horas, vamos começar a nossa Maratona da Qualidade. Então, você tem que estar atento lá para receber todas as informações. Queria agradecer também que hoje nós batemos aí a quantidade de 500 pessoas inscritas. Olha que legal, uma Maratona da Qualidade, que é um assunto bem restrito, mas tem muita gente interessada, muita gente querendo aprender como dominar o controle da qualidade. Então vamos ter mais de 500 pessoas participando. Eu espero que você esteja lá comigo os 3 dias. No final eu vou emitir um certificado, você vai receber todas as informações direitinho. Então faz a sua inscrição.
Entra no nosso grupo do WhatsApp, lá você vai receber algumas informações extras, inclusive sobre a emissão do certificado. Já aproveita para clicar no link no e-mail quando você receber, para você ir lá no YouTube e ativar, receber a notificação, para quando começar a nossa maratona da qualidade, você estar lá desde o início. É importante assistir a maratona toda na sequência, para que você possa aí não perder nenhum conteúdo. Então garante aí, quem já se inscreveu, coloca aí quem já se inscreveu, tá? Porque nós temos aí uma comunidade muito forte, mais de 500 pessoas inscritas, vai ser bem legal, vai ser um evento que eu tenho certeza absoluta que vai transformar a sua vida, né? Você que está querendo dominar o controle da qualidade, entender a parte de legislação, fazer análises, interpretar leis, né? Interpretar laudos, fazer instrução de trabalho. Então, tudo isso, né? Quando a gente domina o controle da qualidade, a gente tem mais segurança de fazer. A Valdeci falou que se inscreveu. Juliana também. Bem legal, pessoal. Obrigado aí pela participação. Vou passar para um outro assunto, né? Na verdade, deixa eu só mostrar para vocês em relação a Listeria. Por que eu tenho falado mais de Listeria nos últimos dias? Então, no Brasil ainda não há nenhuma legislação que fale da presença de Listeria no ambiente. Para o alimento, nós já temos legislação, a IN 161, que vai falar sobre o monitoramento de Listeria nos alimentos, vem falando quais alimentos, né, que nós devemos monitorar, principalmente alimentos de origem animal, mas alguns de origem vegetal também são críticos, tá? Mas há uma expectativa que logo, eu acredito que no final desse ano, no máximo no semestre do ano que vem, nós vamos ter uma legislação específica para o monitoramento de Listeria dentro da indústria de alimentos de forma ambiental. Deixa eu virar minha câmera aqui e mostrar para vocês. Então essa aqui, pessoal, estava em consulta pública uma portaria que aprovava exigências para o monitoramento de Listeria monocytogenes, né? Aplicadas à elaboração aos produtos de origem animal prontos para o consumo relacionado à Listeria no ambiente. Então, essa portaria ainda não, ela estava em consulta pública, eu acho que logo ela deve ser publicada, né? Então, ela ficou um tempo em consulta pública, tiveram algumas considerações, então logo ela vai ser liberada para no monitoramento de Listeria de forma ambiental. Então, nós vamos ter que ter a expertise para poder coletar amostra no ambiente, identificar a presença de Listeria. Então, logo, né, já tem há 1 ano que ela já saiu da consulta pública, então está sendo discutida. Eu acreditava que, por agora, ela ia ser divulgada, né, publicada, mas ainda não foi publicada. Eu acredito que até o fim do ano, mais tardar no semestre que vem, nós vamos ter uma legislação aí para análise de Listeria. É importante você entender o micro-organismo, conhecer, para saber quais são os principais pontos que devemos investigar dentro da indústria, dependendo do tipo da indústria, se é uma indústria de proteína animal, beneficiamento de fruta, de suco, de água de coco, laticínios, né, tudo isso, né, sorvetes, devemos sempre monitorar a presença de Listeria. Então é importante que você fique sempre aí acompanhando. Eu, né, normalmente, quando sai esse tipo de conteúdo, eu solto nas minhas redes, então aproveita aí para poder, né, ativar o sininho no meu Instagram, sempre que eu postar um conteúdo, você poder assistir lá, tá? Então é muito importante. Outra coisa, pessoal, eu fiz uma live ontem, ficou bem legal, eu falei sobre o caso de botulismo que está acontecendo aqui na Bahia, então, né, assiste lá que eu comentei um pouquinho sobre o caso, como que tá, algumas questões assim, sobre o uso de biguanida. Eu postei um Reels recentemente, né, sobre a aplicação de biguanida no ambiente industrial para controlar a bolor e levedura. Teve bastante gente que me mandou mensagem no direct, comentou, perguntou algumas coisas, então aproveita para assistir também, né, a minha live de ontem e esse Reels também especificamente sobre a aplicação de biguanida para controle de bolor e levedura. Bom, pessoal, o que eu tinha para tratar com vocês hoje é isso. Eu fiz uma live bem cedinho, correndo, né? Amanhã, se der certo, se eu levantar, não estiver chovendo, também vou fazer. Você aproveita para poder assistir lá, para acompanhar um pouquinho também, tá? Eu estou postando bastante conteúdo no meu Stories, olha, tem muito conteúdo, pedaço de palestra, coisas do meu dia a dia e também outras coisas aqui do evento que eu estou acompanhando em Salvador. Então entra lá no meu Stories, acompanha tudo, tem tudo direitinho. Se você não viu desde, né, de ontem, quando começou, alguns Stories já deve ter saído. Eu estou colocando tudo, né, os principais lá no meu destaque Cindy Leite 2024 para você não perder. Então, se você está aí, lembra, entra lá no link da aula, né, você que já se inscreveu, coloca lá receber notificação no YouTube para que você possa então receber essa notificação e você possa aí estar comigo lá desde o primeiro dia para poder acompanhar a maratona da qualidade. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né, como que tá. Deixa eu só virar aqui. Então, quando você entrar lá no link que você recebeu no seu e-mail, Maratona da Qualidade, está tudo direitinho aqui,
você vai vir aqui, ó, e receber notificação. Quando você ativar isso, quando começar a maratona, quando eu estiver lá para começar, você vai receber uma notificação e aí vai acompanhar, né, a primeira aula. Então, não perde tempo, já se inscreve, você que está inscrito, ativa a notificação para você poder não perder o nosso início às 19 horas, horário de Brasília. Eu sei que tem pessoas, né, de outros estados, outros fusos horários, pessoas até de outros países também que se inscreveram. Então, sempre no horário de Brasília, no dia 30 de setembro, 2 e 3 de outubro, nós temos um encontro marcado às 19 horas. Para quem assistir do início ao fim, vai ter um certificado grátis que eu vou enviar no seu e-mail. Então é importante você ter seu e-mail direitinho e também estar no nosso grupo do WhatsApp, tá? Então agora já por hoje eu já separei um tempinho pra gente conversar, conversamos sobre bastante coisa aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser comentar, quiser sugerir coisa para as próximas lives, pode me mandar mensagem no direct aí, que a gente vai conversando, tá? Então eu agradeço muito, muito obrigado por tudo, né? Espero que Deus abençoe você. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.